No momento que você declara que vai andar com Deus, o diabo vem atrás de você. Não vou ficar aqui dizendo que se você receber a Cristo hoje, todos os seus problemas acabarão. Alguns deles vão acabar, mas um tipo diferente vai começar. Então por que eu vou receber Jesus? Porque o seu pior dia com Ele será melhor do que o seu melhor dia sem Ele. Sabe, pensar certo pode habilitar e pensar errado pode desabilitar você. É incrível o que você não fará se pensar que não consegue. Eu já mencionei que a minha mãe sabia que meu pai abusava de mim quando eu estava crescendo, mas ela nunca fez nada sobre isso e 30 anos depois de eu ter saído de casa, finalmente ela encontrou a coragem para dizer algo para mim. Ela disse: "Eu sinto muito pelo que deixei seu pai fazer com você. Eu achava que eu não conseguiria enfrentar o escândalo. Eu achava que eu não conseguiria cuidar de você e do seu irmão." Então, o pensamento dela, a mente errada, o pensamento errado dela arruinou muitas vidas. Ela poderia ter dito: "Eu creio que eu posso fazer isso", e ter dado um passo de fé e confiança em Deus. E as coisas poderiam ter seguido de maneira diferente para muitas pessoas. Agora as coisas ficaram boas para mim. Eu me firmei em Deus e lutei contra muitas coisas, mas eu tinha um irmão 9 anos mais novo do que eu, que infelizmente acabou com a própria vida. E tudo poderia ter sido diferente para ele, mas ele nunca teve o tipo certo de disciplina para crescer e começou com as drogas aos 17 anos e com o álcool e nunca conseguiu se libertar daquilo. Portanto, é muito importante que percebamos o quanto os nossos pensamentos afetam as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos modos. Eles são literalmente os precursores de tudo que nós fazemos e de tudo aquilo que não fazemos. Agora, eu retirei esse ensino da história dos israelitas, de quem a Bíblia claramente fala em Deuteronômio capítulo 1, versículo 2, que era necessário somente 11 dias de viagem do Monte Horebe pelo caminho do Monte Seir até Cades Barneia, na fronteira de Canaã. Então Israel levou 40 anos para chegar lá. Por que alguém gastaria 40 anos para uma viagem de 11 dias? Alguns de vocês sentem como se estivessem rodeando a mesma montanha há muito tempo. No versículo 6 deste mesmo capítulo, nós podemos ver Deus falando com Moisés. Ele disse: "Você já ficou muito tempo nesta montanha, então eu quero começar hoje perguntando para alguns de vocês: você já está há muito tempo no mesmo lugar? Você tem sentido pena de si mesmo por muito tempo? Você tem culpado os outros por muito tempo? Você tem reclamado por muito tempo? Vamos lá, é tempo de mudança. E eu quero te lembrar, Deus não pode mudar nada se não quisermos mudar. É inútil continuar orando para que Deus mude as coisas se você não estiver disposto ou se eu não estiver disposta a fazer o que Deus me pede para fazer. Então, na verdade, eu tenho 10 destas mentalidades erradas e eu vou tentar transformá-las para a forma que você deveria, em vez da forma que você não deveria pensar. E eu espero conseguir falar das 10 até a hora que eu for embora nesta tarde, mas se eu não conseguir, nós sempre podemos terminar pela TV. Eu quero falar com você hoje sobre tirar a sua mente do que ficou para trás de você. Abandonar o que ficou para trás e não basear o seu futuro no seu passado ou no que está acontecendo na sua vida agora. Veja, alguns de vocês estão presos. Você está preso. Você está no mesmo lugar por muito tempo e sempre rodeando a mesma montanha, onde estabeleceu uma rotina. E não há como você pensar que pode sair disso
Mas é hora de você deixar que Deus te tire desse lugar para um novo começo em sua vida. Amém? A Bíblia diz que Deus tirou os israelitas do Egito para então os levar à terra prometida. Eu te tirei de lá para te trazer para cá. Deus te tirou de alguma coisa para te levar para alguma coisa melhor. Mas quer saber, é preciso largar o que é velho para tomar posse do novo. Amém? Às vezes nos sentimos puxados em duas direções opostas porque Deus está tentando nos puxar para frente e continuamos segurando no que está aqui atrás. Você sempre precisa desistir de algo para receber algo. Amém? Você sempre tem que abrir mão de um lugar para ir para outro lugar. Mas a coisa sobre Deus é que Ele sabe o que está fazendo, claro, mas não é tão fácil assim. Ele te chama para algo antes de te mostrar para onde você está indo. E então aí vem o medo. Como ele disse a Abraão, saia de onde você está e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Alguém assim aqui, você abriu mão de algo e agora sente como se tudo estivesse uma confusão total e você não sabe o que vem a seguir ou o que você vai fazer? Quer saber? Você não precisa saber, porque Deus já sabe. E tudo que Ele realmente quer ouvir de você é: eu confio em ti. E não porque, Deus, porque, mas eu confio em ti. Agora, a nossa mente influencia muito no quão rápido nós saímos do Egito e passamos pelo deserto até a Terra Prometida. Todos vocês já ouviram sobre a Terra Prometida. Agora, eu não sei de vocês, mas depois de estar na igreja por anos, eu já estava cansada de ouvir sobre as promessas, mas nunca senti como se eu as possuísse de verdade. Eu ouvia sobre a liberdade, mas eu não era livre. Ouvia dizer que Deus queria me abençoar, mas financeiramente nós mal conseguíamos pagar as nossas contas e eu ouvia todas aquelas coisas e eu acreditava nelas, ou pensava que acreditava, mas elas pareciam nunca acontecerem na minha vida. Alguém aqui já se sentiu assim? Para ser honesta, você fica um pouco cansado do blá, 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 blá na igreja e, sabe, é bom quando você está lá, mas quando você vai para casa continua na mesma confusão e você só quer receber as promessas, você não quer só ouvir alguém falando disso, você quer ter. Bem, os israelitas queriam possuir o que Deus chamou de terra prometida, e era uma terra que manava leite e mel, que significa todas as coisas boas. Deus quer que tenhamos todas as coisas boas. A Bíblia diz: o olho não viu, o ouvido não ouviu, e jamais chegou ao coração do homem as coisas boas que Deus já tem prontas, preparadas e guardadas para aqueles que o amam. Mas a coisa interessante sobre a palavra possuir, que os israelitas não entenderam e eu acho que nós também não entendemos muito, que a palavra possuir realmente significa desapossar os ocupantes atuais. Então, noutras palavras, eles precisavam estar prontos para a guerra, a fim de tomar aquela terra que Deus prometera, porque inimigos de Deus já estavam vivendo naquela terra. Amém? E então, a Bíblia diz que Deus os levou pelo caminho mais longo e difícil, pelo deserto, em vez do caminho muito mais curto, sabe? E Ele fez isso de propósito, porque eles não estavam prontos para a guerra. Eu tenho sido incomodada no meu espírito ultimamente, então eu sei que eu preciso fazer uma pregação sobre isso. Não nesta noite, mas eu vou falar disso. Muitos cristãos não estão prontos para a guerra. Eles são tão... Às vezes eu sinto que eu estou em uma batalha cósmica entre Satanás e Deus, sabe? E cada um está tentando ganhar.
e estou aqui no meio decidindo a quem eu vou seguir. Eu vou ouvir as mentiras de Satanás ou eu vou crer nas promessas de Deus e vou ficar firme e ir com ele. Você tem que desapossar os ocupantes atuais antes de possuir as promessas de Deus. E temos que estar prontos para a guerra. Então Deus os levou pelo caminho longo porque eles não estavam prontos ainda. Ele sabia que eles ainda eram muito imaturos para realmente tomar uma posição e não serem influenciados por nada que eles vissem ou sentissem e acreditassem em Deus. E assim, então, eles acabaram no deserto, choramingando, culpando, reclamando, murmurando, resmungando. E você vai ver quando eu chegar na parte sobre reclamar, que a palavra reclamar significa permanecer. Reclamar é permanecer. Louve e seja levantado. Essa é a minha citação especial. Quanto mais nós reclamamos, mais nos mantemos bem onde estamos. E, portanto, eles vagaram por lá durante 40 anos, quando era uma viagem de 11 dias, porque eles tinham a mentalidade errada. Eles tinham uma atitude mental errada, eles não sabiam como pensar direito. E então, antes de entrarmos nos aspectos específicos dessas diferentes atitudes, vamos apenas falar um pouco sobre a mente. Quem consegue suportar se eu falar um minuto sobre a mente? Por favor, aguente, certo? Bem, Provérbios 23:7 diz: como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa é uma escritura muito interessante. Colossenses 3:1 e 2 diz assim: se você foi ressuscitado com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Coloque sua mente nas coisas que estão no alto, isto é, nas coisas certas, e não nas coisas que estão na terra. Vamos ler novamente. Coloque sua mente, e eu gosto do que a Amplificada diz, coloque sua mente e a mantenha firme. Veja, é fácil entrar numa dieta no domingo à noite depois do jantar? Mas o problema começa na terça, quando você quer comer tudo em cima da mesa e depois comer à mesa também. Olha, eu vou te contar um segredo. Você não vai gostar dessa parte, mas aqui está. Se você quiser ter uma vitória de verdade, terá que estar disposto a sentir dor. Os israelitas não queriam que doesse e não queríamos que doa. Então, o diabo nos dá várias maneiras diferentes de fugir da dor. E sabe, mesmo se você pegar a reclamação, sabe, se você está passando por algo e manter a sua boca fechada sobre isso e falar apenas com Deus a respeito e não murmurar nem reclamar, e é difícil. É como se não houvesse válvula de escape para a pressão na nossa alma. Mas se pudéssemos contar para alguém o quão ruim ficamos e o quão mal nos sentimos. Oh, meu Deus, se eles sentissem um pouquinho de pena de mim, a minha carne ficaria tão... Ou você se conserta ou vai rodear a mesma montanha novamente. Sabe, se você concorda, é difícil quando está doendo. Só dizer, Deus, eu quero passar por isso e superar isto, e vou falar somente contigo a respeito, e não murmurar nem reclamar. Há diferentes tipos de sofrimentos, mas eu estou realmente muito preocupada, porque parece que, claro que não é todo mundo, há muitos crentes que são muito fortes e você está firme, você mantém sua posição, você é um crente maduro, incrível, mas eu acho que todos nós sabemos que a maioria não é desse jeito. E eu acho que as pessoas estão ficando mais frágeis e mais fracas, e sabe, elas não aguentam muito, elas estão prontas para desistir. É tipo assim, se você
não fizer isso, Deus, eu vou sair fora daqui, eu já não posso fazer isto mais, tudo é muito difícil. Nós precisamos entender que temos que estar prontos para a guerra. No momento que você declara que vai andar com Deus, o diabo vem atrás de você. Não vou ficar aqui dizendo que se você receber a Cristo hoje, todos os seus problemas acabarão. Alguns deles vão acabar, mas um tipo diferente vai começar. Então por que eu vou receber Jesus? Porque o seu pior dia com Ele será melhor do que o seu melhor dia sem Ele. Porque aqui está a coisa. Sem Cristo você está preso no lugar em que você está. E a sua vida não é nada além de miséria, desde agora até a sua última respiração. E se você não receber a Cristo antes disso acontecer, é aí que a verdadeira miséria começa. Sim, há um lugar chamado inferno. Não falamos muito dele, mas eu prefiro assustar uma pessoa falando do inferno do que me sentar e vê-la indo para lá. Amém? E de vez em quando uma boa mensagem sobre o fogo do inferno e enxofre, como costumávamos chamar, seria bom para nós. Amém? Quero dizer, o que as pessoas pensam que estão fazendo, a quantidade de tempo que você tem aqui na Terra é absolutamente nada, é como um grão de areia em todas as praias do mundo comparadas com a eternidade. Então nós precisamos passar o nosso tempo aqui nos preparando para lá. E acho que mais do que tudo, precisamos tirar os nossos olhos de nós mesmos, tirar a sua mente de si mesmo e focar no que você pode fazer por outra pessoa. Eu amo a canção que a Nathalie cantou aqui hoje. Você pode ser um milagre, todos querem um milagre, mas como ser um milagre? Como ser um milagre para alguém? E claro, se você fizer isso, você vai viver uma vida sacrificial, mas você será tão cheio e frutífero por dentro, sabe? Veja, um deserto pode ser um lugar literal como um deserto físico, mas muitas pessoas têm um deserto na sua alma. Tudo é tão seco e estéril, e não importa o que elas façam, até mesmo pessoas cristãs são muito infelizes. Isto é uma contradição, quer dizer, os cristãos deveriam ser as pessoas mais felizes da face da terra, e ainda assim não são. Isso é porque nós esquecemos de que o nosso inimigo está atrás de nós o tempo todo, e ele não vai vencer. O propósito pelo qual Jesus veio foi para destruir as obras do maligno, e realmente nós temos a vitória, mas nós temos que manter a nossa posição, e nós somos mais do que vencedores através de Cristo que nos ama. É por isso que precisamos ser mais ousados com as nossas almas e dizer: por que estás abatido, a minha alma? Coloque um sorriso no rosto e saia daí e conte as suas bênçãos e pare de resmungar sobre cada coisinha que dá errado em sua vida. Bem, Joyce, se você tivesse a minha vida, não estaria dizendo isso? Bem, você não sabe como é a minha vida. Você não sabe. Eu vou te dizer, há muito mais do que você está vendo aqui, e isso eu posso te garantir. Se você pensa que o diabo te persegue, deveria estar aqui fazendo o que eu faço e você ia ver. Então você precisa definir a sua mente: eu vou seguir todo o caminho para a vitória, eu não vou parar por aqui, eu não vou desistir. Pela graça de Deus, vou ser quem Deus quer que eu seja e fazer o que Ele quer que eu faça e ter o que Ele quer que eu tenha. E é por isso que não importa nada do que tenha acontecido com você antes de chegar neste momento aqui. Se foram coisas ruins que você não gostou, você precisa deixar isso para lá e precisa dizer: este é o primeiro dia do resto da minha vida e eu não vou viver o resto da minha vida como vivi antes de chegar aqui. Mentalidades são uma coisa interessante. Você precisa... Nós às vezes nos planejamos para um dia ruim,
Se eu não quero que ninguém entenda errado, porque eu sei que algumas vezes o aniversário da morte de um ente querido pode ser doloroso para as pessoas, sabe? Mas a minha tia, que já foi para casa para estar com o Senhor, ela, todos os anos, isto já bem depois de 15, 20 anos do meu tio já ter falecido, e ele era um homem cristão, ela sabia que ele estava no céu, ela planejava ter um dia ruim naquela data. Ela me dizia 2 semanas antes, agora sabe, querida, no próximo dia tal, foi quando o tio Marvin faleceu e sabe, será um dia difícil para mim. Bem, eu entendo que coisas assim podem ser difíceis, mas eu também entendo que um pouco de pensamento correto pode mudar isso. Amém? Quantos concordam que às vezes nos preparamos para o desastre com nossos próprios pensamentos? Ok, sabe, eu perguntei ao Dave, como vai ser para você se você chegar num ponto em que não possa mais jogar golfe? Ele disse, eu já pensei nisso e coloquei na minha cabeça que eu vou ser feliz do mesmo jeito. Sabe o que a maioria das pessoas faria? Eu não sei o que vou fazer se eu não puder jogar golfe. Meu Deus, eu ficaria tão entediado, eu não. Mas ele diz, já coloquei na minha cabeça que posso ser feliz. Quer saber? Alguns de vocês precisam aceitar esse pequeno conselho aqui hoje. E em vez de decidir que vocês não podem ser felizes se a sua situação não mudar, vamos lá, no momento que você diz eu não posso ser feliz se isso não mudar, você estará jogando as luvas na cara do diabo e ele vai aumentar o calor. Você se lembra dos homens na fornalha ardente? A fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o normal. No minuto em que você disse isso não mudar, eu não vou ser feliz, o inimigo virá contra você com tudo que tem para fazer você se sentir infeliz. Mas se você disser, se nada mudar, eu vou ser feliz... Que tal dizer, se nada mudar eu ainda serei feliz, porque a minha alegria não está nas minhas circunstâncias, está no Senhor? Sabe, a mente pode ser muito desafiador para nós manter a mente na direção certa o tempo todo. É importante saber que Deus nos equipou para desenvolver e manter a mentalidade correta. Ele vai nos ajudar a fazer isso, sabe? Escolher os pensamentos certos vai determinar as coisas boas que acontecem em nossas vidas. O pensamento certo produz a vida certa.